Jesus Cristo, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui no dia 24 de janeiro de 2021. Mais uma live, mais um culto ao Senhor. Você já preparou a sua casa, você já preparou o seu coração para recebermos a graça e o louvor do Senhor nesta noite. Amém? Que Deus esteja falando ao nosso coração e que nós possamos verdadeiramente estarmos no Senhor e nós possamos verdadeiramente entrarmos na presença e na glória dele. Vamos ter um momento de oração em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, nós te louvamos e glorificamos nesta hora, porque temos a oportunidade de estarmos ligados ao Senhor. Temos a oportunidade de estarmos na tua presença. Temos a oportunidade de colocarmos o nosso coração na tua presença diante do teu Espírito Santo, Pai. Por isso, Deus, nesta hora, através da tua palavra, Senhor Deus eterno, traz ao nosso coração ânimo para esta semana, para esse momento em que vivemos, e que a tua glória, Pai amado, através do teu Espírito Santo, seja conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua casa, em nome de Jesus. Nós temos nesta noite, irmãos, a satisfação de estarmos aqui mais uma vez, longe no espaço, mas perto no Espírito, em nome de Jesus. Estou chegando aí até a sua casa, através desta live, e em breve nós estaremos juntos, mas no final do culto nós vamos revelar. Mas por enquanto, irmãos, em nome de Jesus, a hora urge, o momento é este, e nós estamos aqui para aproveitarmos desta palavra, da graça e da unção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse momento, irmãos, eu quero convidar a cada um de vocês a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo de número 1. Lucas capítulo 9, versículos de número 1 e 2. Amém? Lucas capítulo 9, versículo de número 1. A palavra do Senhor nesta noite nos fala assim: e convocando os seus 12 discípulos, guarda isso, e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios, para curar enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Versículo 6 diz assim: e saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho, fazendo curas por todas as partes. Pai, em nome de Jesus, lida e proferida a tua palavra. Dá-nos a explanação pelo teu Espírito Santo, ó Deus eterno, naquilo que o Senhor quer trazer ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aprendendo com Judas Iscariotes. Nós precisamos ter no nosso coração este momento, né? A Bíblia ela é para ser usada de Gênesis a Apocalipse. E toda ela, de Gênesis a Apocalipse, serve para as nossas vidas. Deus permitiu aqui que eu e você tenhamos contato com essa palavra, com essa revelação da palavra do Senhor. E eu quero trazer, então, nesta noite, esse entendimento para mim, para você, através do Espírito Santo e da palavra do Senhor aos nossos corações. Precisamos analisar as Escrituras para aprender com a vida de Judas Iscariotes. Então nós precisamos aprender, né? Nós precisamos aprender com as Escrituras, analisando as Escrituras, algumas coisas que vão nos fazer muito bem na vida de Judas Iscariotes. Porque quando nós falamos de Judas Iscariotes, nós pensamos no traidor, naquele que deu um beijo de Jesus Cristo no Getsemane, o entregando aos seus algozes. Mas eu quero trazer primeiro um pensamento, irmãos. Um pensamento para mim e para você, para nós analisarmos e chegarmos a algumas conclusões. O que nós temos que entender nesta noite, irmãos, algo tremendo, né? Que eu quero deixar com você agora, uma frase em nome de Jesus. Porque muitas vezes, não querer ver a verdade não faz dela uma mentira. Não querer ver a verdade não faz dela uma mentira. E quando nós começamos a entender, então, vamos aqui analisar um pouquinho da vida de Judas Iscariotes. Né? Diz os teólogos que ele veio de uma seita que era terrorista e que matava pessoas.
Tá, mas eu não vou entrar nesse detalhe, eu vou me ater àquilo que de fato, a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Que ele foi escolhido por Jesus. Então, Judas Iscariotes, eu quero primeiro analisar a primeira coisa nesse sentido. É que ele foi escolhido por Jesus. E nós vemos aqui em Lucas, não a escolha propriamente dita, que eu vou adiantar um pouco aqui. O que nós estamos vendo em Lucas aqui é que Deus, através de Jesus Cristo, no Espírito Santo ali, ele convocou os seus 12 discípulos. Judas Iscariotes estava no meio deles. Então nós vamos aqui começar a decantar um pouco a vida dele. Porque olha bem, algo chamou a atenção de Jesus para a vida de Judas. Como assim ele chamou todos os outros discípulos? Alguma coisa estava na vida dele, ele tinha alguma característica tremenda que chamou a atenção de Jesus para a vida dele, para que ele escolhesse como um dos 12. A primeira coisa que nós entendemos aqui é que ele chamou os 12 e deu poder a eles sem distinção. A oportunidade de Deus é para todos. E isso nós temos que entender na vida de Judas Iscariotes. Ele foi escolhido por Jesus. Ele foi escolhido e foi sobre ele todas as outras características espirituais estavam também, assim como estavam nos outros 11 discípulos. E isso nós temos que entender. A oportunidade de Deus, ela é para todos, mas para todos que querem. E Judas queria. Judas queria. Então a primeira coisa é que algo chamou atenção na vida de Judas Iscariotes. E Jesus viu aquilo ali. E Judas viu. E ele vendo aquilo ali, ele viu o que estava acontecendo. Ele aceitou. E ele foi estar com Jesus. Judas tinha compromisso com Jesus. Ele largou tudo e seguiu o mestre. Irmãos, nós temos que analisar exatamente para entender o processo na vida de Judas. E como é que isso vai ajudar nas nossas vidas hoje. Então a primeira coisa, ele foi escolhido. Entre a multidão ele foi escolhido. Havia alguma coisa que chamava atenção. Assim como Maria foi escolhida pelo Senhor para dar à luz ao filho, ali também havia uma escolha tremenda pela característica, pelo caráter daquela mulher. Também estava na vida de Judas Iscariotes. E sobre a vida de Judas, também pesava algumas características que chamaram a atenção de Jesus. Como a oportunidade é para todos, ele estava ali. Judas tinha compromisso com Jesus. Ele largou a vida dele. Ele começou a seguir o mestre. Estava ativamente envolvido com a obra de Cristo e com a vida de Cristo. Ele estava ativamente, aonde os discípulos iam, ele ia. Aonde, quando Jesus separou, ele chamou os 12, deu poder, vai aqui, vai aí. Ele também foi. Então ele também tinha compromisso. Ele estava ativamente envolvido com Jesus. A oportunidade, irmãos, é para todos. Temos que ter clareza nisso no nosso coração. A oportunidade é para todos. Mas não querer ver a verdade, não faz dessa verdade a mentira. Verdade é verdade. Não querer vê-la não faz dela mentira. Ah, não, porque eu acho isso. Não, você achar que é verdade, não. A verdade existe em uma só. E é isso que nós temos que ter no nosso coração. Para entendermos um pouco de como a vida de Judas vai nos ajudar hoje. Porque se está na palavra para nós, ela foi inspirada por Cristo, ela deu, Jesus, através do Espírito Santo, deu inspiração aos seus discípulos para escreverem. E essa palavra foi escrita, ela é inspirada por Deus. Apta para discernir pensamentos, intenções, juntas e medulas. Tirar o melhor que o homem tem. Nos trazer para o caminho, religare. Como nós falamos na quinta-feira, religar é ligar o homem a Deus novamente. E quando nós começamos a entender, irmãos, olha bem, então alguma coisa chamou a atenção, porque ele foi escolhido. Dentre a multidão, ele foi escolhido como um dos 12. A oportunidade é para todos. Deu-lhe poder sem distinção. Então nós temos que ver isso, irmãos. Nós temos que entender isso. Essa é a justiça, esse é o amor de Deus para com as nossas vidas. Aqui está, nós estamos tendo essa oportunidade de entender isso. E uma coisa que eu quero que nós entendamos hoje. A Bíblia foi escrita porque aconteceria, para nos dar ciência dos fatos que aconteceram. E estão acontecendo e vão acontecer.
Não é porque ia acontecer que Deus escreveu, não. É o contrário, irmãos. Porque ia acontecer, Deus escreveu. Deus não escreveu para acontecer. Porque senão a gente vai entrar aí por um caminho que eu não quero agora. Então Judas foi ali determinado que ele ia para o inferno. Não, isso não é verdade, nós estamos vendo a oportunidade aqui. Nós estamos vendo a oportunidade. Não sou teólogo, sou pastor, estou pregando a palavra. Amém, amados? Que fique bem claro isso para todos. E o que nós temos que entender aqui é que a oportunidade é para todos. Ele foi escolhido, ele estava no meio, ele recebeu dons e poder do mesmo jeito que todos receberam. Características tremendas, ele era envolvido ativamente na obra do Senhor. Sim, ele era envolvido ativamente. Tanto era, irmãos, tanto era que Judas era também pregador do evangelho, ele testemunhou milagres e ele vivia com Jesus. Foram 3 anos, foram um seminário de 3 anos que todos passaram ali, todos estavam com Jesus. E havia algumas coisas tão tremendas na vida dele, a confiança no caráter e na competência de Judas. Sabe qual era a função de Judas no grupo? A Bíblia diz que ele carregava com ele a bolsa das ofertas alçadas, das ofertas que entravam. Ele era o tesoureiro. Então, irmãos, por competência, por confiança, Judas estava ali. E olha o cargo dele, irmãos. Olha o cargo. Havia um pleito, havia ali 12 pessoas, 12 discípulos, mais Jesus, então eram 13. E todos concordaram que Judas andasse com a bolsa. Está vendo que a oportunidade é para todos, irmãos? Pedro não andava com a bolsa. João não andava com a bolsa. É falta de confiança? Não, talvez falta de competência. Então nós temos que entender muito bem isso, irmãos. Muito bem nós temos que entender isso. E eu gosto muito, muito, muito de falar sobre isso. Sabe por quê, irmãos? Olha, de que adianta eu ter um violão? Eu não sei tocar e não tenho aptidão para tocar. Então pronto. O que eu preciso fazer? Me cercar de pessoas que através do Espírito Santo escolhidas para subir no altar e sejam ali tocando. Pronto. Eu não preciso ter uma voz maravilhosa para cantar. Se for preciso, eu faço. Mas ainda não foi preciso. No começo da minha vida cristã foi. E eu fiz com a melhor competência que eu posso. Mesmo sabendo que eu não sou cantor e que minha voz é horrível. Fui sim. Eu fazia parte do louvor quando eu comecei a minha vida cristã. Por quê? Porque não tinha ninguém que fizesse. Mas quando Deus enviou pessoas que faziam, eu fui me retirando e eu fui fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. É simples assim. Então adianta eu ter um violão? Eu posso ter como enfeite e tal, mas eu não sei tocar. Mas se eu me esforçar ali, Deus me dá a competência sim, irmãos. Mas isso é uma coisa que nós chamamos de dom. Dom é diferente. Eu posso aprender, mas eu não vou ter o dom. Mas Deus vai me capacitar? Vai. Mas sabe o que Deus vai fazer mais ainda? Em vez de eu fazer sozinho, Ele vai colocar pessoas ao meu lado que façam. E nós dividimos, eu prego, um canta, outro faz, outro limpa, outro dá aula, e olha, outro vai atrás, outro busca ali, isso. Um vai lá e evangeliza, outro vai lá e cura as feridas, outro vai dar aula disso, vai dar aula daquilo, vai limpar a igreja, vai varrer, um vai enfeitar. E é isso, irmãos, a obra do Senhor, ela vai caminhando assim. Então nós vemos aqui que não era falta de confiança, porque Judas carregava a bolsa. Por que Pedro não carregava? Por que João não carregava? Por que Lucas não carregava? Por quê, irmãos? Bartolomeu e os outros discípulos, Tiago, por que eles não carregavam? Porque Deus sabe, irmãos, para que Ele te chamou. E nós temos que entender isso nas nossas vidas. E o que nós estamos vendo aqui é que houve uma oportunidade para Judas. E há uma oportunidade para todos. Todos que querem. E Judas queria, irmãos. Nós estamos vendo aqui na palavra de Deus, Lucas 9:1 diz, e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos. Não está excluindo Judas aqui não, irmãos.
Não está tirando dele poder, não. Pelo contrário. Nós temos que entender isso. Nós temos que prestar atenção nisso. Porque as coisas, elas vão acontecendo. Mas assim como o Senhor também escolheu, irmãos, Ele também nos dá livre-arbítrio para seguirmos. E o segundo ponto que eu quero olhar na vida de Judas aqui, ó, Judas estava fazendo escolhas. Primeiro, ele também aceitou andar com Jesus. Irmão, nós temos que entender isso. Ele aceitou andar com Jesus, ele era tesoureiro do grupo. Mas ele também estava fazendo as suas escolhas. Primeiro, de seguir a Cristo. Depois de deixar Jesus pelas tentações. E o que nós vemos claramente em Lucas 22. Então, Lucas 22, versículo 3 em diante, tem algo para nos falar, irmãos. Lucas 22, versículo 3 diz assim: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais sacerdotes, com os capitães, como lhe entregaria. Os quais se alegraram e convieram lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Porém, Satanás entrou em Judas. Qual que é a lei da física? 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo, na mesma hora. Não pode. A Bíblia cita que quando Satanás entrou, porque ele já estava tentando Judas. E nós não vamos ater muito em detalhes assim, não. Nós vamos falar aquilo que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que entrou, porém, Satanás em Judas. Ou seja, havia uma tentação e ele só conseguiu espaço, Satanás só conseguiu espaço porque Judas começou a tomar decisões fora de Jesus. E quando nós começamos a tomar decisões fora de Jesus, isso vai acontecendo. Satanás ele vai ganhando espaço nas nossas vidas. E nós precisamos, então, parar um momento das nossas vidas e entendermos. Em que Judas vai me ajudar? Ele era um traidor, não, irmãos. Primeiro, ele servia ao Senhor, largou a sua vida e andava com Jesus. Naquele tempo, ele era, olha bem, ele tinha competência e confiança, porque ele era tesoureiro. Agora a gente começa a perceber que Judas começou a tomar decisões, ele começou a escolher. E nas escolhas, deixar Jesus. Porque quando a Bíblia diz aqui, olha, entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Então, olha bem, há um tempo, irmãos. Está vendo que a coisa não aconteceu na hora? Há um tempo. Sabe onde entra esse tempo? As tentações. Rapaz, você pode ganhar dinheiro com isso, porque eu ouvi aqui, ouvi ali, ele tinha acesso, todo mundo buscava ocasião para prender Jesus. E Judas falou, opa, eu posso te levar vantagem. Cuidado com isso, irmãos. Eu posso levar vantagem com isso. Cuidado com isso. Foi isso que começou a subir o coração de João. Peraí, eu estou aqui com Jesus, estou ouvindo esses papos aí. Será que eles me oferecem alguma coisa para entregar a Jesus? Rapaz, olha, um dinheirinho a mais, um dinheirinho a menos, fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque essas coisas vêm, as tentações vêm, mas a partir do momento em que Satanás entrou, Jesus saiu. Satanás entrou na vida de Judas, entrou no coração, Jesus saiu. Porque eles não podem, não há nenhuma anistia, não há nenhuma amizade entre o bem e o mal. Então pronto. Então quando nós entendemos a segunda fase da vida de Judas, foi as escolhas que ele estava fazendo sem Jesus. E nós vimos claramente isso aqui nesses 2 versículos, no versículo que lemos. Agora, irmãos, eu quero abrir com você aí João capítulo 13, por favor. João capítulo 13.
Versículo de número 27. O versículo 2 vai falar a mesma coisa que nós lemos aqui agora, em Lucas, então não vou ler. Mas o versículo 27 tem algo interessante aqui. Olha bem. João 13, 27 diz: e após o bocado, entrou nele Satanás. Ponto. Satanás estava instalado no coração dele. Disse-lhe Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E essa frase, irmãos, ela tem que marcar as nossas vidas. Sabe por quê? Porque muitas pessoas falam aqui de Deus, condenam Jesus e o Espírito Santo, dizendo que Judas não teve oportunidade, que ele não teve escolha. Olha o que Jesus fala para ele. A Bíblia está dizendo, em João 13, 27, vou me ater à palavra bíblica, a leitura que eu estou fazendo aqui. E, após o bocado, eles haviam comido ali na ceia, entrou nele Satanás. Fato. Segundo fato, disse-lhe Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E algumas pessoas interpretam isso aqui, você tem que fazer, você vai lá me trair, trai logo. Não. Jesus deixou para ele uma oportunidade, irmãos. O que ele tinha que fazer? Não quero esse dinheiro, ir lá recusar, eu não vou entregar meu mestre. Pronto. Era isso que ele tinha que fazer. Foi isso que Jesus falou para ele. Você está com a escolha na sua mão. Mas a Bíblia diz antes que Satanás entrou no seu coração, ou seja, então Jesus já não tinha mais como agir, não tinha mais, a palavra de Jesus não tinha mais peso na vida de Judas, porque Jesus disse a ele: vai lá, rapaz, faz o que você tem que fazer. Nega isso aí. Nega esse mundo. Larga isso de lado. Segue comigo. Entrega a sua vida a mim. Era oportunidade e não uma condenação. Essa frase é a frase de oportunidade e não de condenação. Entendamos isso. É a frase de oportunidade para Judas ir lá e recusar. Depois vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Mas a Bíblia diz que Jesus falou para ele: vai, aquilo que você tem que fazer, meu filho, vai lá e faz depressa. Então, esse momento aqui, irmãos, nós vimos a vida dele mudar. Mas olha, vamos ver o começo. Judas começou a roubar da bolsa, da tesouraria, do dinheiro coletado. Já estava antes. Ele já tinha tirado antes. Então ele já estava roubando. Por quê? Facilidade, excesso de confiança, caráter deturpado, ignorância. O fato é que a Bíblia cita que ele estava tirando do dinheiro. Ele estava roubando a bolsa. E aí, irmãos, nós temos que tomar muita atenção nisso. Porque muitas vezes Satanás tem soprado coisas no nosso ouvido. E nós não temos dado importância àquilo que Jesus tem falado. Filho, vai lá e faz o preço. Olha, Jesus ali teve um momento ali, nós vamos entender um pouquinho aqui depois, eu só quero andar um pouco mais, para a gente entender nisso aqui. Tá vendo que ele teve oportunidade? Ele foi escolhido, ele era tesoureiro, tinha confiança sobre a vida dele, mas no meio do processo ele começou a ver facilidade? Não sei. Excesso de confiança? Não sei. Agora, como se excesso de confiança fosse um erro, né? Eu confiar demais? Não sei. Oportunidade, facilidade, caráter deturpado, ignorância? Não sei. O fato é que ele se deixou levar, e aí a gente vê que é uma falha de caráter dele. Judas tinha tudo para fazer a escolha correta para a sua vida. Tudo. Ele estava sentado com o mestre. E quantas pessoas, às vezes, estão ali sentadas com o mestre e não tomam uma decisão com Cristo? Quantas pessoas? Então, quando nós entendemos isso, Judas tinha tudo para fazer a escolha correta para a sua vida. E essa palavra que Jesus disse a ele, ó, o que fazes, que tem que fazer, faz depressa, era a oportunidade para ele recusar. Era a oportunidade da bênção e não a condenação da perdição. E quando nós começamos a perceber isso,
nas nossas vidas, nós temos que tomar atento. Porque a Bíblia diz que depois Satanás entrou sobre a vida dele e tomou conta do coração dele. E aí, irmãos, nós vamos entrar de novo num assunto muito batido. Mas sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos culpar as pessoas, culpar Satanás e culpar Deus pelas nossas vidas, o resultado daquilo que nós obtemos. E não é sempre assim. Há uma luta contra a carne e o espírito, há uma batalha espiritual. Mas Jesus diz que ele já te deu a vitória, ele já me deu a vitória. Pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário, ele já nos deu a vitória. A cédula que era contra as nossas vidas, ela foi rasgada. Ela foi arrancada, ela foi rasgada e jogada fora. Foi pago a conta. Então nós temos que entender isso. Então nós já temos a vitória. Eu e você já temos a vitória. Satanás já é derrotado. Isso tem que ficar bem claro, irmãos. Por isso é que ele não tem essa grande parcela de culpa, não, porque nós temos que tomar a decisão de seguir a Cristo ou seguir a Satanás. Nós temos que tomar essa decisão. Ele vai nos tentar, mas ele não vai entrar nas nossas vidas, não. Ah, pastor, a Bíblia está dizendo que ele entrou. Entrou porque Judas deu oportunidade. E aí ele vai, cada brechinha ele vai entrando. Irmãos. E é isso que nós precisamos fazer. Cada momento da nossa vida, porque vai vir o resultado das nossas escolhas. Duas coisas acontecem os que se aproximam de Jesus. Firma isso no seu coração e escreve com letras de fogo do Espírito em nome de Jesus. Duas coisas acontecem com aqueles que se aproximam de Jesus. Nós vamos para mais perto de Jesus ou nós nos distanciamos cada vez mais dele? Todas as vezes, irmãos, que nós nos aproximamos, nos encontramos em Cristo, nós temos uma escolha. Ou eu vou seguir com ele, ou eu vou me afastar dele. Servir a dois senhores eu não vou conseguir. Estar em cima do muro já é estar caído. Eu preciso ter certeza da minha salvação. Estar em cima do muro. Ah, está cheio de dúvidas se eu vou seguir a Cristo ou não. Já estamos caídos. Já estamos fora da presença. E é isso, irmãos, que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa colocar no nosso coração. Judas estava entrando por um caminho obscuro, que ele mesmo havia ensinado a muitos para sair. Ele não era pregador da palavra, ele não tinha poder para expulsar demônio, irmãos. Tudo estava na vida dele. Judas estava entrando por um caminho obscuro, que ele mesmo havia ensinado a muitos a sair. Muitos. Teve a oportunidade de experimentar Jesus e estava escolhendo outro caminho. É a oportunidade, irmãos. E é isso que Deus nos fala. Nós temos que ter oportunidade, nós temos que fazer escolhas. Deus não quer vaquinho de presépio, só balançando a cabecinha, não. Eu sou o questionador de Deus. Eu questiono. Eu sento com Deus ali e falo com Deus, irmão. Você acha que eu sou fácil? Eu faço, não. Eu sento ali com Deus, ó Deus, pelo amor de Deus, o teu nome, Senhor, honra, fazer. Eu brigo com Deus, irmão. Mas eu brigo com Deus. Eu não brigo contra Deus. Eu luto com Deus. Eu não luto contra Deus. Essa é a diferença. Aprendi agora, não. Pastor, você é santo demais. Não, irmão, pelo contrário. Oxe. Agora, uma coisa eu faço. Eu tento não pecar, irmão. O que é difícil. O que é difícil demais. Corrigir os nossos próprios erros é algo muito difícil. Só através do Espírito Santo. E eu os cometo. Mas às vezes, irmãos, graças a Deus por essas vezes. Ah, pastor, o senhor está falando às vezes? É, irmãos. Graças a Deus, porque às vezes eu dou ouvidos ao Espírito Santo e ele fala, vem de novo. Senta na minha presença e ouve aquilo que eu tenho para te falar. Porque senão nós vamos embotar.
nós vamos cauterizar a nossa mente, os nossos ouvidos, e não vamos mais ouvir Deus. Subiu as coisas do coração, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem entenderá? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se com tua boca confessares, em seu coração creres que Jesus é Senhor, serás salvo. Então, irmãos, quando nós entendemos esse propósito, teve oportunidade de experimentar Jesus e estava escolhendo outro caminho. Não querer ver a verdade não faz dela uma mentira. Porque muitas vezes nós falamos, não teve oportunidade, vou dar mais uma oportunidade. Deus deu, Jesus deu, o Espírito Santo deu. E aí, irmãos? A escolha é pessoal, nós temos que entender isso. Nós não somos o Espírito Santo, nós temos o Espírito. Nós não vamos convencer o homem. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Agora a pessoa tem que querer. Ela tem que se arrepender. Não é você se arrepender, não é você passar, vou cuidar, nossa, tadinho, não teve oportunidade, irmão. Teve oportunidade, mas não quer, não quis. Preferiu o mundo, então tem as consequências do mundo. Tem as consequências do mundo. E nós precisamos voltar o nosso coração para esse entendimento que a palavra tem nos dado. Sabe, irmão, a live, ela tem um grande problema, que é a proximidade de um com o outro. Mas em relação a isso, ela tem uma grande vantagem. Quem é crente. Pronto, acabou. Vendo live no culto presencial, na igreja, sozinho, no monte, fora do monte. A única coisa que o crente tem que estar é na presença do Senhor. Se ele estiver na presença do Senhor, está tudo resolvido, irmão. Se ele está no monte, se ele está em jejum, se ele está em oração, lendo a palavra, é isso que nós precisamos fazer. A cada dia nas nossas vidas. Judas teve tudo isso 3 anos, diretamente com o Senhor. E ele deixou Satanás entrar no seu coração. Precisamos ter compaixão, falar das oportunidades de Cristo. Porém, não podemos tomar decisões para ninguém, nem por ninguém. A Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Peguei meu filho, estou andando com ele. Então tenho 2 filhos, um de 14 e um de 26. Mateus já formou o caráter. Já está lá. O Pedro tem que formar. Mas está chegando o tempo em que ele vai tomar suas próprias decisões. Mateus hoje já pode tomar. Na vida dele, dentro da minha casa, ainda mando eu. Eu e minha esposa. Na vida dele, ele pode tomar a decisão que ele quiser. Mas dentro da minha casa, mando eu e minha esposa. E o Pedro está vendo isso. O que eu fiz para o Mateus, eu tenho que fazer para o Pedro. O que eu ensinei para o Mateus, tenho que ensinar para o Pedro. O Mateus passou por uma fase na vida dele, que foi a fase da recuperação, que o Pedro não passou. Mas o Pedro passou outras situações que o Mateus também não passou. Então nós vamos entendendo isso, irmãos. Agora, o que não pode mudar é o padrão de Cristo dentro da nossa casa. Isso não pode mudar. Estamos chegando ao final, irmãos. Precisamos ter compaixão? Sim. Falar das oportunidades de Cristo? Sim. Porém, nunca tomar decisão por ninguém. Quem nos ama verdadeiramente não omite os nossos erros, mas nos dá uma oportunidade para tomarmos uma decisão correta. Quem nos ama verdadeiramente não omite nem esconde os nossos erros. Fique claro isso. Ele é meu amigo, ele me deu cobertura. Engano seu. Dá cobertura no engano? Dá cobertura no erro, irmão? Que isso? Eu não quero amigo assim do meu lado, não. E peço a Deus, afasta todo amigo que quer me dar cobertura nos meus erros. Todo amigo que quer dar cobertura para os meus erros, afasta de mim. Se eu tomei uma multa de trânsito, eu tenho que pagar ela. Eu errei. Isso é fato, irmãos. É assim que funciona. E tem que ser assim. Não, eu conheço uma... Nada disso, irmão. Nada disso. Amigo abre porta para Deus. Amigo que abre porta para o inferno, para mentira, para o engano, foge da minha vida, em nome de Jesus. Seja arrancado, seja destruído, seja levado para longe. Eu quero amigos
que me digam a verdade, que me amem, dizendo a verdade para mim, que não omito os meus erros. Mas quando nós entendemos isso, de tomarmos decisão, nós vimos o grande resultado que foi na vida de Judas Iscariotes. O que aconteceu? Então vamos entender aqui um pouquinho Mateus 27. Versículo 3. Diz assim a palavra: Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido. Olha bem, essa palavra usada aqui. As 30 moedas de prata aos principais sacerdotes anciãos. O próximo versículo. Dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. Volta um pouquinho. Isso aí. Olha bem, irmãos. Aqueles que instigaram Judas a tomar a decisão, agora disseram para ele: que isso nos importa? Isso é problema seu. Está vendo que a decisão lá atrás era problema dele, ele não quis tomar, e muitas vezes nós queremos tomar a decisão pelos outros? Nós queremos ser Espírito Santo na vida dos outros e não resolve? Agora aqui, ó, aqueles que estavam ali apoiando ele falaram para ele: ó, isso é problema seu, isso não é problema nosso. Não. Atenta a isso, irmãos. É a palavra de Deus que está nos dizendo. Versículo 5. E ele, atirando-se para o templo, tirou o dinheiro, as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar-se. Sabe aquela palavra que eu disse lá, arrependimento? Não, aquilo é remorso, irmãos. Arrependimento é uma outra coisa. É remorso. Fiz errado. E olha bem. Remorso é inquietação, abatimento da consciência, que percebe ter cometido uma falta, que acha não ter mais conserto. Isso Judas fez. Porque ele foi se enforcar. Remorso é um sentimento de culpa tão grande que nos traz tristeza da alma e quer nos ceifar a vida. Ele foi se enforcar. Remorso é a angústia de uma mente que sabe que errou e que não tem conserto. É isso que ele pensa. E aí ele foi e se enforcou. Mas olha, vamos ver então aqui, irmãos, a tendência disso. Atos capítulo 1, versículo 15. Aqui, nesse trecho, Mateus contando. Agora vamos ver Lucas, um médico falando. Olha bem o que ele disse. Em Atos 1, versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura e que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, o que foi guia daqueles que prenderam Jesus. Entendam bem isso. Lembra que eu falei, irmãos? Está escrito porque aconteceria. Deus não escreveu para acontecer. Porque aconteceria, Deus escreveu. Então, essa revelação, essa profecia já foi dada, que Jesus seria traído. Isso tem que ficar bem claro para mim e para você. Porque foi contado, versículo 17 diz, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Está vendo o que eu falei? Teve as mesmas oportunidades que todos. Versículo 18. Ora, esse adquiriu um campo com o galardão da iniquidade. E precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Versículo 19. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua, esse campo se chama Acéldama. Isto é, campo de sangue. Versículo 18, por favor. Olha bem, irmãos, rola a barra um pouquinho, por favor. Olha bem o que acontece. Olha o tamanho desespero, a angústia que aconteceu na vida de Judas, que ele foi, se enforcou e amarrou uma corda e se lançou provavelmente num precipício, e ele se arrebentou ao meio porque o pescoço ficou preso na corda e as suas parte de baixo arrebentou, e a Bíblia diz que as suas entranhas foram derramadas ao chão. Isso é o desespero de uma vida que perdeu o contato com Jesus, sabendo do seu erro. Então nós precisamos parar, irmãos. Olha o resultado na vida dele, esse remorso.
E para nós encerrarmos aqui, a gente tem um traçado bíblico. Né? O primeiro é o pacto da traição. Em Mateus, por favor, 26. Versículos 14, 15 e 16. Mateus 26, aqui nós temos uma escala das coisas que foram acontecendo. Mateus capítulo 26, versículo 14 diz: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: Que me quereis dar? E eu vos entregarei. E ele lhes estipularam 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Tá vendo? Ele teve oportunidade, irmãos. Ele teve oportunidade. Isso nós temos que entender. Ele teve oportunidade de, naquele momento, ele falou: não quero mais isso. Ele teve. Entenda bem isso. Ele teve. Então esse é o pacto. Ele teve uma escolha e ele tomou uma decisão. Isso nós temos que ter no nosso coração. Capítulo 26, versículo 47. Do mesmo em Mateus 26, 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. E olha bem, versículo 48. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, eis prender. Olha bem, irmãos. Agora ele vai lá, faz o trato, é o começo, é o pacto. Lembra que nós falamos um pouquinho disso? Que nós somos a tentação, né? Nós somos atraídos e tentados, né? Quando nós somos tentados, ela entra no nosso coração, produz o pecado consumado gera a morte. Olha bem aí. Nós somos atraídos, a tentação ela atrai e engorda, ela atrai e engana. Entrou no meu coração, aí eu já começo a pensar, e ele foi o que ele fez. Opa, quanto é que vocês vão me dar se eu trair? Agora, mais uma oportunidade. Aquele que eu beijar. Então eu falo: eu não vou beijar ninguém, pronto. Eles não vão saber quem é. Foge com dinheiro, tá, e resolvia de outra forma. Mas ele não quis. Ele seguiu com o plano. A traição, versículo 49. E logo aproximando de Jesus, disse-lhe: eu te saúdo, Rabi. Chamou ele de mestre. Então reconheceu a autoridade de Jesus e o beijou. Versículo 50. Jesus, porém, disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Aqui é a traição concretizada. Está vendo que houve tempo? Por quê, irmãos? Em Marcos, capítulo 14. E nós já vamos encerrar aqui. Marcos, capítulo 14, versículo 20. Está vendo que ele teve tempo? E olha bem o que Jesus fez. Mas, versículo 20, Marcos 14, versículo 20. Mas ele respondendo, disse: é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Versículo 21. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que o tal homem nem haver nascido. A oportunidade. Jesus falando para ele. Olha a condenação. Versículo 22. E comendo eles, olha bem, irmãos, tomou Jesus o pão, abençoando, partiu e deu-lhe e disse: tomai isso, comei, isso é o meu corpo. Versículo 23. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe também, beberam dele. Versículo 24. E disse: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Olha bem, Jesus já se revelando. Versículo 25. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até o dia em que o beber novo no reino de Deus. Então Jesus aqui ele mostra a oportunidade. Mais uma vez ele teve a oportunidade, mas ele insistiu no seu. Chegando então ao final, irmãos, da nossa mensagem, Judas nos ensinou
Olha, irmãos, vou dizer para você. Para mim, grandes coisas. Primeiro, que nós somos escolhidos. Nação santa. Reino sacerdotal. Povo adquirido. Propriedade exclusiva de Deus. Nós precisamos fazer as nossas escolhas em Cristo. Porque nós vamos ter resultados das nossas escolhas. Pastor, o senhor está sempre falando disso. Irmãos, eu vou morrer falando disso. Eu vou para a glória falando disso. Porque a cada dia eu tenho que tomar uma decisão com Cristo. E é isso que eu quero encerrar nesta noite, nesta live. Tome a sua decisão com Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Tome a sua decisão com Cristo. Em nome de Jesus. A bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Né? E a decisão com Cristo seja tomada na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ter um momento de oração. Pai, nós louvamos, glorificamos, exaltamos o Senhor. Bendizemos em espírito e em verdade. E pedimos a Ti agora, Pai amado, que traga ao nosso coração palavras inefáveis do Teu Espírito Santo, nos conduzindo, Pai amado, à Tua presença, nos mantendo na Tua presença, Pai, e que o meu coração, o coração dos Teus filhos, daqueles que querem o Senhor, vivam a cada dia diante de Ti. É o que nós oramos nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, nós temos motivos de alegria, né? Nós falamos na quinta-feira do rapaz que está internado. A família deu autorização para nós falarmos, né? O nome, o Adriano. Ele está lá com Covid e de ontem para hoje já teve uma melhora, né? Algo significativo na vida dele, em nome de Jesus. Então vamos ter esse momento de oração pela vida do Adriano e todos aqueles que estão ali internados, né? Que estão hospitalizados nessa situação, entubados, que estão ali acamados. Vamos ter esse momento de oração em nome de Jesus. Eu te peço, estenda as suas mãos ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós louvamos e glorificamos o Teu nome pela vida do Adriano. Que o Teu nome seja glorificado na vida dele. Ó Deus amado, em nome de Jesus, na vida da família. E que eles vejam nesta, Pai amado, oportunidade. Uma grande bênção do Senhor, para que o Teu nome seja glorificado nesta família, em nome de Jesus. Continuamos as nossas orações, entregando a vida dele nas Tuas mãos, em nome de Jesus. E tudo, Pai amado, tudo, Senhor, nós te pedimos, Pai, em Teu nome, segundo a Tua vontade, Pai. Assim Jesus Cristo nos ensinou no Getsemane. Toma, Senhor, na vida do Adriano. Toma aqueles que estão ao seu lado ali, Pai amado, nesse hospital. Toma, Senhor, aqueles, Pai amado, que estão internados pelo Brasil e pelo mundo afora, com este vírus, Senhor eterno, esse verme do inferno, em nome de Jesus. O Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado. Ó Deus, nós oramos como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, que a grande bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Lembrando a todos que domingo que vem nós teremos o nosso culto presencial. Em nome de Jesus, domingo que vem, culto presencial. Amém? Deus abençoe você. Uma semana de vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor alcance o seu coração e que nós possamos ver na vida de Judas um exemplo de não ser seguido. Amém? Um exemplo que nós podemos estar, o que a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia, em nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu trabalho. Estenda as suas mãos agora em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, povo de Deus, Israel de Deus, Rio de Deus, desde agora e para todos sempre. E a igreja diz, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Então, domingo que vem, culto presencial na nossa igreja. Deus abençoe.